Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão. Nós ainda estamos pensando e provavelmente ainda vamos ter que pensar sobre toda a situação que é completamente extraordinária de uma guerra convencional na Europa no século XXI. A invasão russa da Ucrânia nos traz de volta os piores sentimentos das piores fases da história durante o século anterior, o século XX, com as grandes guerras mundiais, e nos faz perceber que o homem, afinal, evoluiu muito pouco. É claro, as manchetes, jornais cheios de imagens, algumas inclusive possivelmente fake news, mas pronto, muita informação nos chegando de coisas que estão a acontecer. É guerra, portanto, evidentemente que são situações atrozes, mortes de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com esta situação, que envolve certamente muita coisa política, como também muitos interesses económicos, a respeito daquilo que é a riqueza da Ucrânia, em vários aspectos do ponto de vista económico. Estamos a pensar naquilo que é o sofrimento das populações. Em Portugal, nós temos muita população ucraniana a viver e, portanto, muita gente conhece ucranianos que têm família na Ucrânia, que estão neste momento em grande angústia por causa de tudo isto. Muitos de nós, como é o meu caso, temos amigos na Ucrânia, estamos tentando ter informações deles, amigos a morar, por exemplo, em Kiev, a morar em Lviv, e essa situação toda nos traz imensa angústia. É também notório perceber que a certa altura, como é comum nestes casos, começa-se a generalizar aquilo que é a posição, seja de um lado, seja do outro. E a nossa necessidade, muitas vezes, de demonizar alguém e colocar a culpa em alguém. Claro, o demónio principal neste momento é Putin, o presidente da Rússia, é visto como um indivíduo louco, alucinado, sociopata, enfim, muitos outros títulos, comparação que nós mesmos já fizemos aqui com o seu discurso e o discurso de Hitler no início da Segunda Guerra Mundial, mas o problema é que isto vai além e, infelizmente, poderá vir a contaminar a nossa forma de estar e de perceber no que diz respeito aos outros. E esta situação que diz respeito a este conflito neste momento se generaliza para muito que diz respeito à nossa vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, a certa altura, os alemães foram vistos como os grandes inimigos do mundo. E passou-se a classificar de forma muito direta e natural alemão igual a nazi, alemão igual a adorador de Hitler, alemão igual às pessoas que fazem aquelas atrocidades nos campos de concentração. O risco neste momento é de nós também pensarmos que todos os russos são Putin. Todos eles pensam como ele, todos eles discursam como ele, todos eles querem aquilo que ele quer. Havia uma parte da população alemã, durante a Segunda Guerra Mundial, que estaria do lado de Hitler, que achava que ele era um grande líder, que tinha recuperado de alguma maneira a honra perdida da Alemanha depois da Primeira Grande Guerra. Assim como haverá alguns que acharão que Putin está devolvendo a Rússia a uma verdadeira posição de destaque no mundo da pior forma possível. Mas pronto, haverá uma parte da população russa que poderá concordar com ele e estar do seu lado, como havia parte da população alemã que estava. Mas, na Segunda Guerra Mundial, uma parte muito grande da população alemã não concordava com aquilo que estava a acontecer. Hitler chegou ao poder democraticamente, sim, mas quando a gente vê os resultados das eleições, nós percebemos que ele não ganhou assim com uma margem tão grande a sua votação, e ele depois foi tomando o poder e se consolidando através de várias outras estratégias de medo e de terror, usando a mídia para controlar aquilo que era o sentimento da população e qual era a narrativa da história. Mas, lendo a história que hoje nós temos em grande quantidade, nós lemos de muitas pessoas, de grande parte da população alemã que não concordava, muitos alemães foram mortos, do sofrimento que muitos alemães tiveram e da oposição e da resistência que foi formada internamente, dos mais altos escalões. Lembramos que o almirante Canaris, dos elementos mais altos dentro da hierarquia alemã, era contra Hitler desde o início. Lembramos, e é muito comum nós recordarmos e sabemos por causa do filme que foi feito, né, da Operação Valkyria, aquela operação em que o Conde von Stauffenberg leva uma bomba lá naquele refúgio, não é, na floresta, e faz explodir a bomba. Há um golpe de Estado preparado na capital e tudo estava montado, mas
enfim, por uma quantidade de situações que acabaram por acontecer, Hitler não morreu naquela ocasião. Ele, inclusive, discursa dizendo que foi a Providência que o protegeu, porque ele é um protegido da Providência, e já estamos em 1944, a Alemanha claramente vai perder a guerra, mas pronto, o indivíduo tinha a perspectiva só do lado dele. Mas, por exemplo, antes disso, em 1943, há uma tentativa de golpe, que por acaso também aparece no filme feito sobre a Operação Valkyrie, a Operação Flash, em que o general Friedrich Olbricht e Henning von Treschow tentaram colocar uma bomba dentro do avião de Hitler. Misteriosamente a bomba não explodiu. Ela foi colocada lá dentro, mas o avião não explodiu. Nesse mesmo ano, pouco depois, houve um atentado suicida, uma tentativa de atentado de suicídio, em que o major Rudolf Christoph von Gersdorf ele se armadilhou com uma bomba, por baixo daqueles grandes casacos que os alemães usavam, porque ele ia ser a pessoa que ia mostrar, num dia de festa nacional, ele ia mostrar uma exibição a Hitler. Ele era o responsável por mostrar os vários elementos. E estava previsto que isto ia demorar cerca de 20, 25 minutos, esta visita em que Gersdorf iria mostrar a Hitler todas as coisas. Ora, então ele despoleta a bomba, sabendo que ela vai explodir dentro de aproximadamente 15 minutos, que é o tempo que ele vai estar, assim que ele vê que Hitler chega. Ele começa a fazer a demonstração a Hitler de todas as coisas. Este homem, na alta hierarquia alemã, está pronto a morrer para eliminar este indivíduo que era considerado um louco. No entretanto, inexplicavelmente, ao fim de 5 minutos da visita, Hitler desiste e simplesmente vai-se embora. E o major teve que correr à procura de uma casa de banho para poder despoletar a bomba para que ela não explodisse. Mas isto aconteceu de forma concreta, ou seja, havia pessoas claramente contrárias. Nós, como evangélicos, não podemos nunca deixar de nos lembrar do grande pastor Bonhoeffer, que, fazendo parte de alguma maneira desta resistência, acaba por ser preso na prisão em Tegel, depois em campos de concentração, e por fim ele é morto, ele é executado, fuzilado junto com outros altos elementos de patente alemã por causa da sua resistência. Nós devemos compreender que nem todos os russos estão a concordar com Putin, nem todos os russos são maus. Assim como haverá, infelizmente, ucranianos que estarão a concordar com a invasão russa. As pessoas não podem ser definidas e classificadas de uma forma assim tão simples. Nós devemos orar pela Ucrânia como povo, como país. Nós devemos pedir a misericórdia do Senhor para aquela gente. Não devemos deixar que o nosso coração se torne errado por causa desta situação que está a acontecer. O Senhor Jesus contou uma das suas histórias mais flagrantes, exatamente para nos ajudar com isto, em que ele coloca como herói da história alguém completamente improvável. O herói da história é um samaritano e ele é comparado com aquilo que havia de melhor em Israel, que eram os levitas e os sacerdotes. E o samaritano claramente é melhor do que o levita e que o sacerdote, porque é ele que faz o ato de bondade e tem um coração compassivo. Para um judeu, no tempo de Jesus, que ouviu esta história, isto era absurdo. Não havia samaritanos bons. Todos os samaritanos eram malignos, eram ruins, todos os samaritanos eram maus, eram contaminados, eram impuros. Jesus não teve dificuldade em lhes dizer: não é assim tão simples que as coisas se classificam. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. O nosso pecado é individual e a diferença, a barreira, a linha que separa o bem e o mal não está lá fora, não é daqui o bem e lá o mal. Está dentro do nosso coração, porque nós, se formos honestos, sabemos o quanto somos capazes também de fazer o mal. Não devemos simplesmente apontar o dedo. Repito, devemos clamar pela paz, devemos clamar pelo povo da Ucrânia, devemos clamar por aqueles que estão em sofrimento, mas não permitir que o nosso coração facilmente ponha-se a fazer este tipo de classificações que não corresponde àquilo que é a realidade. Sigamos o nosso Mestre e entendamos sobretudo que esta distinção deve estar dentro de nós e nós precisamos clamar ao Senhor que nos ajude a sermos capazes de distinguir o bem e o mal dentro de nós e a seguir o caminho da paz, o caminho do bem, o caminho do Senhor.